Alguns meses atrás apareceu uma RX 580 no AliExpress com preço bem atrativo e interessante, mas apesar disso ser um pouco intrigante e suspeito, o anúncio tem boas avaliações e tem mais de 2.000 vendas. Mas tem alguns detalhes que, se a pessoa não se atentar, ela pode acabar se decepcionando. E é isso que nós vamos ver hoje. E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e hoje nós vamos dar uma olhada nesse anúncio da RX 580 do AliExpress. E claro, vamos testar ela em jogos também. Para começar, essa RX 580 é uma placa capada, ou seja, ela tem 2048 Stream Processors, o que é a mesma quantidade de SP de uma RX 570. Isso se deve ao número de Stream Processors que essa placa tem. Ela tem 2048 Stream Processors, e o que é a mesma quantidade de uma RX 570 vendida aqui no Brasil. E pessoal, como vocês podem ver no anúncio, ela tá com um preço bem interessante de R$450. E esse modelo é um modelo chinês, ou seja, ele é todo refeito, todo o PCB, toda a carcaça dela é tudo novo, exceto que o chip é usado. Então eles refazem essa placa, meio que recondicionam ela com um PCB novo e toda uma estrutura nova, mas o chip é usado. E como eu disse, ele tem mais de 2.000 pedidos, na verdade 2.678 pedidos. E se vocês derem uma olhada no anúncio, vocês vão ver que algumas especificações não batem com uma RX 580 normal. E como eu disse, ela tem uma performance de uma RX 570, porém lá na China tem esse modelo de RX 580 que tem 2048 SP. Mas se vocês olharem aqui no anúncio, tem algumas coisas muito estranhas. Como por exemplo, o consumo de uma RX 570 modelo referência normal é de 150 watts. Essa daqui tem 100 watts apenas. E também eles deixaram um print do GPU-Z aqui no anúncio. E como vocês podem ver, ela é uma RX 580, modelo chinês, já que no Brasil não tem esse modelo. E aqui as especificações batem tudo certo. Ela é 8 GB, ela tem 2048 SP, também tem uma tecnologia de 14 nanômetros, a largura de banda dela é de 256 bits. E também ela é GDDR5 com um chip da Samsung, o que é muito bom, é um chip de uma boa qualidade. E por incrível que pareça, as únicas duas coisas estranhas desse modelo chinês é que ela tem apenas um consumo de 100 watts e que ela tem somente 2048 SP e não 2304 SP. Tá, mas por esse preço de R$450, será que ainda vale a pena pagar por uma placa de vídeo capada? Sim, vale a pena, porque apesar de ter um desempenho reduzido, o desempenho de uma RX 570 é um desempenho muito bom para rodar jogos em Full HD ainda hoje. Mas nem só de teoria vive o hardware. Eu tenho uma RX 570 aqui de 4 GB da Power Color, modelo Triple Fan. E vamos usar ela como referência em desempenho à placa do anúncio e ver até onde ela pode chegar. As únicas diferenças dessa RX 570 e essa RX 580 que está aqui no anúncio são que essa RX 570 ela possui apenas 4 GB, enquanto essa RX 580 do anúncio ela possui 8 GB. Essa de 8 GB ela pode ser melhor do que essa de 4 GB em alguns jogos que demandam muita alocação de memória, como por exemplo Call of Duty Warzone e Control. E eu acho que é isso, bora lá testar essa RX 570 em jogos. Mas antes eu gostaria de pedir aquela força, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, que aqui a gente vai ter conteúdo toda semana. E é isso aí, partiu testar jogos. Então pessoal, antes da gente começar os nossos testes em jogos, eu tenho um problema. Na verdade, temos um problema. Como é uma placa Triple Fan, é uma placa bem grande e o meu gabinete é um Ryzen Mode Glass 06, infelizmente ele não cabe a RX 570. Na verdade, talvez caberia se nós retirássemos o water cooler para fora, mas eu tenho duas opções: ou retirar todo o hardware de dentro e colocar ele em uma bancada para fazer o teste, ou retirar o water cooler e pôr um air cooler de novo e testar para ver se vai caber. Mas eu acho que eu vou te retirar todo o hardware para fora para poder testar a RX 570. Então é isso aí, vamos ver o que eu posso fazer, mas depois disso a gente vai fazer os nossos testes em jogos.
Então pessoal, como vocês puderam ver, a gente terminou de montar nossa bancada e aqui a gente tem um Ryzen 5 3600, 32 GB de memória 3200 MHz da Asgard, uma B450 da MSI, modelo Mortar Max, e a nossa RX 570 de 4 GB. Também a gente tem um HD de 500 GB para os jogos e, como vocês podem ver aqui no canto, um NVMe da Netak. E a gente também tem uma fonte de 430 watts da EVGA. Eu decidi não tirar a minha do meu próprio PC porque ia ser uma mão de obra desnecessária, sendo que eu já tenho essa daqui. Então eu acho que é isso aí. Vamos lá testar em jogos e ver até onde ela vai. Então, começando com o CSGO, tivemos uma média de 280 FPS e o consumo da RX 570 de 4 GB ficou em cerca de 100 watts. Eu achei que consumiria muito mais, mas até que é um consumo bem razoável. A temperatura dela ficou em 72 graus e o uso de VRAM ficou em 830 MB, o que é muito pouco, já que CSGO é um jogo bem leve. E eu esqueci de falar para vocês que em alguns jogos, infelizmente, eu esqueci de gravar o som. Animal, burrão! Mas é isso, no CSGO ficou com uma taxa de quadros muito boa. E eu esqueci de mencionar que o jogo tá com tudo no mínimo, exceto anti-serrilhado e textura no baixo. No Euro Truck Simulator 2, coloquei o gráfico tudo no máximo e dimensionamento em 100%. E tivemos uma média de 92 FPS. Dessa vez a RX 570 ficou um pouco mais quente e o uso de VRAM dela ficou em cerca de 1,7 GB. Já no Need for Speed Heat, eu deixei o jogo em qualidade média, claro, em Full HD também, e tivemos uma média em torno de 70, 75 FPS mais ou menos. O jogo ficou oscilando bastante por conta que eu estou gravando com processador, mas o importante é que manteve o jogo de uma forma bem fluida, acima dos 60 FPS, ou seja, a RX 570 deu conta de rodar o Need for Speed Heat uma qualidade gráfica bem razoável. O consumo de VRAM ficou em quase 3 GB de uso e a placa na maioria parte do tempo ficou em 100% de uso também. No GTA V eu coloquei algumas configurações gráficas no muito alto, outras no alto. Enfim, ficou nessa média entre alto e muito alto. E tivemos uma média de quadros de 85 a 90 quadros. O jogo ficou bastante estável e na maior parte do seu tempo a RX 570 ficou em 100% de uso. E novamente a temperatura dela ficou em torno de 76 graus. Mas o jogo está bastante fluido e bonito também. No Far Cry 5 eu deixei tudo no alto, exceto o desfoque de movimento que ficou desligado e tivemos uma média de 70 a 75 quadros. O jogo teve alguns stuttering, mas foi por conta de eu ter gravado com o processador e o consumo dela ficou em torno de 110 watts. E o uso de VRAM beirou os 4 GB e a temperatura da placa ficou em 74 graus. Então pessoal, qual é a nossa conclusão em relação a essa RX 580 de 8 GB se baseando no desempenho da nossa RX 570 de 4 GB? Cara, mesmo o chip da RX 580 modelo chinês ser nerfado, ou seja, com 2048 SP,
Aliás, eu não sei por que fizeram isso na China, já que a RX 590 tem a performance da RX 580 comercializada aqui no Brasil. Então por R$ 500, apesar de ser antiga, a RX 580 de 8 GB é uma excelente opção para quem quer rodar jogos em Full HD em boas qualidades. Ela não é uma placa para rodar tudo no Ultra, mas não vai rodar tudo no mínimo também. Então para jogos ela é boa. Tem gente que reclama dos drivers dela, falando que tem incompatibilidade, algumas faltas de otimizações, mas eu particularmente eu nunca tive esse problema. Em relação a usar ela para fazer edições de vídeos, fazer lives, enfim, esse tipo de coisas de criação de conteúdo, infelizmente ela perde para concorrência, que é a GTX 1060. Mas fora isso, em jogos ela tem o mesmo desempenho da 1060, porém tem jogos que uma leva vantagem acima da outra. Por exemplo, no Red Dead Redemption 2, a RX 580 ela leva mais vantagem do que a GTX 1060, porque ela opera em Vulkan bem melhor do que a GTX 1060. Mas no GTA V, por exemplo, a GTX 1060 ela leva vantagem em cima da RX 580. Mas mesmo assim não deixa de ser uma excelente opção. E essa foi a nossa conclusão. E aí, o que acharam? Deixem aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que vai ajudar a gente bastante e a gente vai ter conteúdo aqui toda semana. Então eu acho que é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto e fui!